Boa tarde, tudo bem com vocês? Como passaram o feriado, final de semana? Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação visual, vamos terminar esse tema, tá? Fiz um resuminho. E sobre a publicidade e propaganda. Então, vocês já vão pensando aí como que vocês vão confeccionar a propaganda de vocês sobre o item que vocês já criaram lá na aula de design, tá? Então, pensem lá no item que vocês criaram para vender e vocês já vão pensando como vocês vão criar essa publicidade, tá? Como se vocês fossem anunciar esse item para venda, ok? Então, já vão pensando aí. E aí, conforme vai passando a aula, já tem umas dicas para vocês confeccionarem essa publicidade, tá bom? Anne, você me enviou o seu logotipo pelo e-mail ou pelo WhatsApp? Porque eu não achei, foi o único que eu não consegui colocar. Da Maria eu coloquei e o último que me enviou também coloquei, que eu não lembro agora o nome, tá no slide, tá? Mas me envia aí que depois eu dou uma procurada também, tá bom? Então vamos lá. Ó, gente, não precisa anotar tudo que está no slide, tá? Só anotem o essencial, tá? O que for a parte mais importante, ok? Porque senão vocês não vão conseguir, tá? O e-mail que você enviou, Anne, é pelo seu nome mesmo, porque não chegou, eu acho, porque eu procurei pelo nome e não tem nenhum. Tenta me enviar de novo, ou me manda um e-mail realmente que você enviou, tá? Às vezes foi pro spam também e eu não dei uma olhada, tá bom? Vamos lá então começar. Então a gente falou um pouquinho sobre a comunicação visual, né? Então, ó, existem alguns códigos, tá? Que necessitam de aprender para podermos comunicar e decifrar uma imagem. Então, assim, o que seria esse código? São as línguas. Então, para você comunicar com uma outra pessoa, a pessoa tem que entender sua língua, né? Tem que saber o que você está dizendo, tá? Então, vamos pensar, se a gente for conversar com alguém de outra, né, nacionalidade, né? A gente tem que saber a língua que ela fala para conseguir entender o que ela está falando, né? Entender se comunicar, né? Então, isso é algo essencial dentro da comunicação. Você tem que entender o código, ok? Então, o código é constituído por um conjunto de signos e pelas regras que os regem. Então, não só a linguagem, né, oral, mas também a linguagem visual. O que seria isso? As imagens, por exemplo. As placas de sinalizações é um tipo de comunicação. Então, você aprende o significado daquela placa e aí depois você não esquece mais. Tá? Automaticamente, quando você bater o olho, você vai saber o que significa. Então, você tem que aprender também o código, né, daquela imagem. Você tem que aprender primeiro o significado. Então, a linguagem visual é mais simples, porque você olhou, já entendeu o que significa, né? Diferente da oral, porque você tem que aprender a língua primeiro, né? Todas as características da língua, tanto como falar quanto escrever, né? Para depois você conseguir se comunicar, tá? Ok? Então, na linguagem verbal, os signos são as palavras e as regras, são a gramática. Na linguagem visual, os signos são as imagens. Então, nas linguagens mistas, utilizamos o código verbal das palavras do texto, complementado com o código iconográfico, que são as imagens, tá? E aí, lembra que eu mostrei para vocês que tem um esqueminha, né, da comunicação visual. Então, tem o emissor, que, por exemplo, sou eu, estou querendo passar uma mensagem para vocês. Então, qual o tipo de mensagem que eu vou passar? Então, eu estou transmitindo uma mensagem. Então, estamos falando sobre comunicação visual. Qual o código que eu estou utilizando? Eu estou utilizando o quê? A nossa linguagem, né? Que é o português. E eu estou utilizando o quê? Na parte de linguagem verbal, ok? E também estou utilizando imagens, né? Então, linguagem visual também, tá? E aí vem o receptor, que são vocês. Então, vocês estão recebendo a mensagem. E qual é o canal que a gente está utilizando? É a internet, né? O computador, tá? Então, esse é o esqueminha da linguagem da comunicação visual, ok? E aí, eu coloquei um outro esqueminha já com o significado de cada um. Então, vem lá, o esquema da comunicação visual. O emissor é quem diz, então é quem está passando a mensagem, então o sujeito que codifica e envia a mensagem. O receptor, a quem diz, então é a quem está
recebendo essa mensagem, né? Então, o sujeito que recebe e descodifica a mensagem, ou seja, ele tenta adivinhar o que está escrito ali no código. A mensagem é aquilo que diz, então é a informação transmitida, tá? O código é o conjunto organizado de signos e regras que devem ser conhecidos tanto pelo emissor quanto pelo receptor. Então, para que haja uma comunicação, os dois têm que conhecer o código. E o canal é o meio físico por onde se transmite e circula a mensagem. E vem todo o contexto, que é o conjunto de circunstâncias onde se inscreve a mensagem. E o ruído, tudo que perturba ou impede a comunicação, tá? Algo que deixa mais difícil a comunicação. Opa, aqui mudou aqui. Então, esse esquema se aplica à comunicação visual, ok? Tanto pode ser oral, né? Como verbal, como por imagens, tá? E aí, ó, tem esse esqueminha aí que também é legal para entender. Então, ó, o emissor, o código, o canal, descodificação e o receptor. Então, tem o emissor, né? Que é quem está enviando, o código, que é o tipo de linguagem utilizada, o canal onde vai passar essa mensagem, aí o receptor tenta descodificar essa mensagem, tenta entender, né? E vem o receptor aqui, ok? Aí aqui eu coloquei, ó, emissor, mensagem mais código e o destinatário, tá? Aí o contexto é o total, tá? É tudo embutido aí, o conjunto da comunicação, ok? Então, esse daqui eu acho que fica mais simples de vocês também entenderem o que significa essa parte de comunicação, tá bom? Aí eu coloquei aqui para vocês também quais são os tipos de comunicação que existe, tá? Então, eu coloquei sobre a verbal, sobre a oral, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês. O que é ideal vocês anotarem aí no caderno de vocês? Pelo menos o esquema da comunicação com essa parte, o emissor, o canal, o código, a mensagem, o destinatário, tá? Que é o receptor, para vocês entenderem como que funciona o esqueminha, tá bom? Já conseguiram tirar um print aí para a gente continuar a aula? Que eu estou fazendo já um resuminho sobre comunicação para a gente continuar agora na aula de hoje, que seria sobre publicidade e propaganda, tá bom? Ok, Anne, pode enviar de novo, tá bom? Como eu não achei, pode arrumar e enviar depois, não tem problema, tá? Quem ainda não enviou e quer enviar, pode enviar, gente, que eu coloco nas próximas aulas, não tem problema nenhum, tá bom? Como o nosso trabalho, né, nosso projeto, ele é bem extenso, são várias etapas, então conforme vocês vão fazendo, finalizando, vocês podem enviar, ok? Então, ó, aí vem a forma de comunicação. Então, tem a verbal, tá? Que pode ser tanto oral quanto escrita. Então, a escrita pode ser através de cartas, telegramas, cartaz, jornal. Oral, ordens, pedidos, conversas. E a não verbal através do olhar, expressão corporal, mímica, uma dança, o semáforo, imagens também, né? Que aí não está escrito, mas a imagem também é uma das mais importantes, que é um tipo de comunicação também, tá bom? Então, ó, são vários tipos de comunicação, tanto verbal quanto não verbal, ok? Agora, né, na época de pandemia, qual é a linguagem que estamos mais utilizando? É através do olhar e da expressão corporal, né? Porque como nossa boca fica tampada o tempo inteiro, a gente não consegue falar muito com as pessoas quando está na rua ou vai em algum comércio. Então, é tudo através do olhar e da expressão corporal, né? Mesmo que ela ouça a nossa voz, às vezes não consegue compreender, porque tem muitas pessoas que para entender o que o outro está falando, olha muito para a boca, né, para tentar fazer a leitura labial. Principalmente as pessoas que falam rápido, como eu, que falo rápido demais, então as pessoas ficam olhando para a boca para tentar decifrar o que a pessoa está falando. Então agora, como está um pouco difícil, né, o olhar e a expressão corporal é muito importante nesse momento, tá bom? Então, vamos lá. E aí a gente entra no nosso tema de publicidade e propaganda. Esse tema também é um pouquinho extenso, só que hoje a gente não vai ver tudo, porque não dá tempo. Então, eu vou falar as principais características e o que vocês precisam saber para vocês começarem a montar, tá? Aí depois só vai ficar a parte da gente conhecer quais são os locais que a gente pode utilizar
essa área da publicidade e propaganda, tá? Ou seja, os canais, os meios de comunicação, tá bom? Então, ó, a comunicação e arte na publicidade, no campo da comunicação, a publicidade destaca-se como arte. Então, trata-se de um processo de produção simbólica para divulgar um produto e levar ao público uma mensagem. Então, usando recursos e técnicas para além da linguagem verbal. Então, tanto na publicidade como na propaganda, os conceitos de arte e estética são integrados à linguagem visual, ou seja, eles utilizam muitos elementos visuais que a gente já estudou. Então, a gente viu que os elementos visuais são importantes na composição, né, na arte visual, porque eles têm um significado, eles transmitem uma mensagem, e aí você sabendo compor aquilo no mesmo ambiente, você consegue ter uma mensagem, né, certa, uma mensagem clara, direta para o consumidor, tá? Então, ele é muito importante, você tem que saber como utilizar os elementos aí também na publicidade, tá bom? Porque é uma forma mais fácil de você conseguir passar a mensagem que você quer para o seu consumidor. Então, ó, então tem uma diferença, tá? De propaganda e publicidade. O que seria? Qual seria a diferença? Na propaganda é o ato apenas de divulgar os produtos, ações e ideias, e a publicidade, ela tem o intuito de gerar lucro. Então, ela tem o intuito de você ganhar dinheiro e vender aquele produto, né? Então, o que seria isso? Ó, vamos pensar assim. O governo vai e lança uma campanha aí, passa uma propaganda na televisão sobre a dengue. Então, ele está, né, mostrando aí uma campanha sobre a dengue e tal, beleza. Aí depois vem a Raid, que é uma marca, e faz essa mesma propaganda. Ou seja, ela está fazendo uma publicidade, porque ela colocou o nome da marca e ela está querendo vender o produto dela, né, com aquela função. Então, ela está usando a publicidade a favor dela. O governo, ele não está querendo vender nada. Ele só está querendo, né, ensinar, comunicar, mostrar a ideia para o povo, né? Então, não tem o intuito de venda, ok? Vamos pensar também lá no Instagram. As blogueiras que fazem, né, publicidade. Então, o que elas fazem a troca? A pessoa dá um produto para ela e ela vende o produto para outras pessoas, né? Ela vende a marca. Então, ela faz uma publicidade para aquela empresa em troca de um produto ou de algum valor, né, que seja. Mas tudo, né, gera um lucro para ambas as partes, tanto para quem está ali anunciando o produto, quanto para a empresa, porque a pessoa anunciou e aí os consumidores vão atrás para querer adquirir o produto, ok? Isso hoje em dia é muito fácil de você ver, né? No Instagram é um meio de ganhar um dinheiro, realmente é algo que está, né, em alta hoje em dia, e aí as pessoas ganham bastante dinheiro através disso, né? A internet é muito fácil o acesso e muito fácil de você compartilhar e divulgar essa publicidade, né? Então é um meio mais rápido de chegar a todos, tá? A todos os consumidores, ok? E aí vem o marketing, que envolve o quê? Diversas ações ligadas a uma marca, produto ou serviço. Ou seja, o marketing é tudo que envolve aquela empresa, né? Toda a parte de identidade visual, toda a parte de publicidade. Então, é um conjunto de ações ligadas àquela empresa, ok? Aí eu coloquei aí o exemplo que eu falei, ó, sobre a campanha da dengue, por exemplo. Quando o governo veicula peças mostrando as formas de prevenção ao mosquito, isso é propaganda. Se a Raid faz o mesmo, é publicidade. Eu coloquei os dois aí, ó. Então, ó, aqui é a propaganda do governo, né? Falando sobre a dengue, né? Sobre o combate à dengue, né? Conscientizando as pessoas. E aqui vem a da Raid. Então já tá, né, a marca dela aqui, né? E ela falando sobre o produto, só que ela já tá sobre o mesmo assunto, sobre a dengue, só que ela já tá mostrando os produtos dela, tá? Então ela já tá com esse propósito, né, de vender o produto, ok? Aí eu coloquei para vocês os primeiros anúncios publicitários. Olha que interessante. Olha do Leitinho, como era difícil você entender qual a mensagem que ele queria passar, porque ó, tem muito texto, mas está bem pequeno, você não consegue ler, né, direito. Então é difícil, né? Dificulta aí a mensagem, dificulta o receptor entender, né, com a mensagem transmitida. Então é algo que acaba manchando aí a imagem da empresa. Então, com isso, né,
A Leite Ninho com certeza foi melhorando, né, aos poucos e hoje é bem conhecida, né? Ó a Coca-Cola como já tá diferente. Ela só utilizou a imagem, porque ela já fez, né, o nome dela, então só o nome dela já é uma publicidade enorme, porque já é muito conhecido, ok? Ó, aqui tem mais dois exemplos. Ó, vocês conseguem observar que antigamente, né, a publicidade era totalmente diferente, é muito equivocada, porque tinha muito texto, eles achavam que o texto era importante, né, para propaganda, para publicidade, e não era, né? É algo que a pessoa perdia tempo porque tinha que parar para ler, e aos poucos, conforme foi, né, evoluindo essa parte publicitária, eles foram vendo que não tem necessidade de tanto ter, se foram arrumando aí dentro das publicidades, ok? Então, ó, dentro da publicidade existem dois tipos, tá? Então, é a comercial, que é própria para venda, então incentiva, né, o consumo, né? Então, promove um produto, incentiva o consumo. E a não comercial, que seria a social. Então, serve-se para campanhas de interesse geral, que informam ou alertam para um problema ou tentam mudar o comportamento. Então, seria o quê? As campanhas sociais, campanhas solidárias, tá? Que querem ajudar o próximo, que querem conscientizar as pessoas, tá? Então, uma é social e outra é comercial. Uma é para venda, outra é uma ação solidária, ok? Então, lembra quando eu falei lá no começo que o nosso projeto a gente ia criar os dois tipos de publicidade? Que a social, vocês depois iam se juntar para fazer esse trabalho? Então, essa não, a gente não vai fazer agora, tá? Vamos só pensar no comercial no momento, ok? Que a gente quer vender o nosso produto primeiro, né? Queremos ficar famosos, queremos criar nossa marca, queremos que a marca seja conhecida, ok? Então, vamos lá. Então, conhecer o consumidor. O que a gente precisa? Então, a publicidade é um meio de promover vendas em massa, não é? Então, ela tem 3 objetivos. Então, a gente precisa colocar o quê? Colocar uma ideia na cabeça do consumidor, tá? Que seria o primeiro objetivo, ok? A gente precisa criar o desejo pelo produto que anuncia. Isso para o consumidor. A gente precisa que ele crie esse desejo para consumir o produto. E a gente precisa conduzir o público-alvo ao alto da compra, tá? Então, ó, a gente tem três objetivos aí. Vou voltar de novo para vocês entenderem melhorzinho, tá? Então, a gente precisa colocar a ideia na cabeça do consumidor, a gente precisa fazer com que ele tenha esse desejo, né? Então, ele vai olhar propaganda, ele vai ver, caramba, que produto legal. Aí depois vai continuar a propaganda vai induzir ele a querer aquele produto. Então ele vai ficar pensando naquele produto, né? E aí quando vem a forma, por exemplo, do pagamento, que é a forma do desconto, tá? Aí você está conduzindo o público-alvo da compra, você está, né, induzindo ele a querer comprar mais ainda, ok? Então, para fazer tudo isso, a publicidade ela tem que chamar a atenção, fazer interessar, persuadir, convencer e levar o consumidor ao ato da compra, tá? Então, ó, para influenciar o comportamento de uma pessoa, o consumidor é preciso conhecê-la. Esse conhecimento deve abranger alguns aspectos, ok? Então, o que seria isso? Ele pode comprar apenas por necessidade, então, ó, ou só porque gostou. Mas normalmente, vamos pensar em mercado. O mercado, as pessoas vão no mercado porque elas estão com necessidade de algo. Então, o consumidor tem uma necessidade, ela tem uma consciência dessa necessidade. Pode sim, Lídia. E ela tem que ter o desejo de fazer a necessidade, tá? Então, ó, primeiro surge a necessidade, ela tem que saber, tem que ter a consciência que ela tem a necessidade daquilo, só que ela também tem que ter o desejo de satisfazer a necessidade dela, tá? Ok? Então, também são 3 passos aí, tá? Ó, só vão anotando para vocês, anotando não, só vão prestando atenção para vocês entenderem, e aí vai chegar no momento que eu peço para vocês anotarem, tá? Então, ó, mas por vezes o desejo de comprar pode não ser suficiente por motivos econômicos ou outros. Ou seja, o consumidor nem sempre está, né, naquele momento de querer comprar ou de poder comprar, porque às vezes ele não está com dinheiro para isso, né? Não está no momento para a compra. Então, você precisa o quê? Mostrar ao público a necessidade do produto, despertar ou reforçar o desejo e demonstrar a capacidade do produto de satisfazer o desejo dele. Então, cada vez mais você tem que tentar convencer, né,
seu consumidor de aquele produto é necessário para ele, ok? Mesmo que ele não tenha condições, você acaba tentando, né, influenciar ali o desejo dele, ok? Mas por que, né, a gente acaba comprando? Temos alguns requisitos, então às vezes pode ser por razões emocionais, compramos porque nos agradou e não porque é útil, produtos interessam pelo seu prestígio ou satisfação, e é por isso que a publicidade salienta sempre o prestígio do objeto que vende. Então, o que seria isso? Além das emoções, né? Além de necessidade, além de a gente comprar porque agrada, às vezes não é nenhum requisito, mas só da publicidade chamar atenção no anúncio, às vezes também consegue fazer o consumidor a comprar o produto, tá? Então você tem que saber como que você vai divulgar este produto, ok? Ó, então essa parte eu quero que vocês anotem aí, que é a parte que é o sistema que a publicidade usa para conseguir estimular, né, esse ato da compra. Então esse sistema chama-se AIDMA, tá? Então para convencer alguém a comprar é preciso despertar-lhe alguns requisitos como atenção, interesse, desejo, memorização e aquisição. Então, ele vai fazer um anúncio, então vai chamar atenção o anúncio, né? Então, ó, a gente está aqui, por exemplo, eu estou na cozinha, aí tá lá na sala, na televisão, tá passando uma publicidade, eu ouço a música, já me chamou atenção, vou lá correndo para ver o que é. Aí, o anúncio me desperta um interesse e depois um desejo de ter aquele produto. E aí, depois que acabou a publicidade, eu vou ficar pensando, caramba, eu quero ter aquele produto, né? Então, vou ficar martelando aquilo na minha cabeça. E aí, de tanto eu ficar pensando, lembrando, né, daquele produto, eu vou e tenho a aquisição do produto e vou lá e compro, tá? Então, tem que ter esses 5 passos aí para você conseguir realmente que o consumidor compre o seu produto. Então, o estímulo adequado pode provocar respostas favoráveis, tá, para o seu produto, ok? Então, essa parte aí é importante e já é um resuminho de tudo que a gente tem falado agora, tá? Vocês estão conseguindo entender? Tem alguma dúvida aí sobre essa parte de produto, de publicidade, de venda? Então, ó, lembra que eu falei que a gente tem também algumas, né? Desperta alguns interesses, né? Nessa parte de publicidade. Então, a gente compra não só pela aparência, não só por necessidade, né? Mas por outros requisitos também. Então, ó, compramos de acordo com os nossos interesses lúdicos, então os hobbies e ocupações dos tempos livres determinam o que compramos. Então, às vezes, a gente quer comprar porque a gente quer se distrair, então vamos lá e compramos, né? Por distração mesmo, divertimento, diversão. Compramos de acordo com o lugar onde vivemos, então o ambiente também afeta a vida das pessoas. Então, às vezes, é um local que está muito frio, então a gente está sem casaco, precisa de casaco, vou lá e compro, né? Também depende do ambiente, do local. Vou, por exemplo, acampar, então vou precisar de algo para acampar. Comprar de acordo com a aparência física, então, às vezes, o jeito que é o produto, né? A aparência física desperta o ato da compra. Então, eu vi o celular, gostei do celular, achei bonito, vou lá e comprei, tá? Então, também tem isso. Então, compramos de acordo com o que conhecemos. Então, os meios de comunicação é algo importante, né, para a publicidade. Por quê? Essa parte de você também ter a publicidade boca a boca é algo que chama atenção na hora da compra. Porque eu fui lá e comprei esse aparelho. Aí eu gostei do aparelho, eu indiquei para o meu amigo. E aí o meu amigo postou sobre o aparelho. E aí o outro também postou, o outro comprou, compartilhou. Então, a meio de comunicação, não só boca a boca, mas a internet é o principal que influencia, tá? Porque eles vão compartilhando essas publicidades e aí vão comprando e outra pessoa compartilha que também gostou e assim vai e as pessoas vão vendo e vão acabando copiando. Então, o que a gente para pensar sobre isso? Que as pessoas têm medo do novo. Por quê? Se as pessoas já adquiriram o mesmo produto, da mesma marca, e gostaram, mas chega uma marca que parece ser melhor, só que
pelo comodismo. Eles têm medo, né, de testar aquele novo. E se arrepender, eles já compram o mesmo. Então, vamos falar de celular. Tem uma marca super conhecida, né, que a maioria tem aí, que é do iPhone, né? Então, vamos comprar um iPhone porque ele é super conhecido e as pessoas gostam, beleza. Aí chega uma marca que ela é superior, né? Eu tô falando da parte de tecnologia, superior a esse aparelho. Só que as pessoas têm medo de testar, por quê? Já está acostumada com iPhone, né? E não querem testar esse novo. Então acaba essa marca que chegou agora não conseguindo subir tanto, né, a publicidade dela, porque por medo dos consumidores mesmo, as pessoas têm medo do novo e ela não conseguindo, né, ir para frente e acaba falindo por isso, né? Então as pessoas também têm que começar a tentar fazer com que, né, teste o novo para outras empresas surgirem também e não ficar as mesmas no mercado, tá? Tem que ter também esse giro, essa troca, né, aí. Mas quem está ganhando com isso? As empresas que testaram, né, esses produtos bem antes. Então, as empresas que já apostaram nisso há muito tempo. Então, como o iPhone, a Apple, né, a Coca-Cola, o McDonald's, são empresas que estão há anos aí no mercado e é difícil, né, bater elas, né, nesse requisito, porque elas já fizeram o nome, então elas acertaram, né, apostaram e acertaram aí na publicidade delas, ok? Então, o meio de comunicação é um dos mais importantes na hora de venda do produto, tá? Então, compramos de acordo com o que necessitamos. Então, estamos precisando de algo aqui em casa, vou lá e compro, tá? Então, é algo necessário. E também compramos de acordo com o que já usamos. Foi o que eu acabei de falar também, né? Já utilizo o aparelho, gostei do aparelho, vou lá e compro da mesma marca. Então, né? Por quê? Por medo de me arrepender, né? E acabar jogando dinheiro no lixo, ok? Então, ó, o meio de comunicação, que é o que eu falei, é relacionado a essa propaganda, né, que as marcas fazem e às vezes as marcas que já têm nome, elas têm mais verba para investir. Então, a publicidade delas vai ser maior, ou seja, vai passar mais vezes no meio de comunicação e elas conseguem, né, mais compras, né, mais vendas, quer dizer, com o meio de comunicação delas, ok? E aí tem uns fatores de influência, que é o quê? A sugestão, a imitação e a empatia. Então, uma pessoa vai lá e sugestou uma marca para mim. Eu vou lá, vejo se eu gosto ou não. Aí outra pessoa tem um aparelho, eu vejo, caramba, gostei, vou comprar igualzinho. Então, seria imitação. Ou passou uma publicidade lá, eu gostei da publicidade, né? Me identifiquei, vou lá e compro, tá? Então, são três aí influências. Então, sugestão, aceitar a ideia sem procurar a razão. Imitação, fazer as coisas porque vemos os outros fazê-las. E empatia, identificarmos com os outros, que seria a simpatia, né? E aí, ó, na publicidade, a gente tem uma estrutura. Então, vem o quê? Uma imagem, o logotipo que a gente já criou, tá? Então, a imagem seria o quê? Pode ser a imagem do produto mesmo, ou pode ser outra imagem que simbolize. O logotipo a gente já criou. O slogan, quem não criou, cria o slogan também. Ou pode ser o slogan da própria empresa, ou um slogan só para a campanha publicitária, tá? Só uma frase para você fazer a venda do seu produto. E um texto argumentativo, o que seria isso? Você vai explicar um pouquinho sobre o produto, né? Tentar convencer o consumidor a comprar o seu produto. Então, eu coloquei aqui um exemplo do que seria uma campanha publicitária. Olha isso daí. Então, essa é uma publicidade comercial. Então, olha aqui. Aqui está o slogan, tá? Ele criou um slogan para essa campanha. Então, compre já e experimente. Vai ver que não vai se arrepender. Então, esse é o slogan dessa campanha. Aí vem o texto argumentativo. Se no leão resulta, então, em você, vai ficar no espetáculo. Esse é o texto, né, que ele está tentando convencer aí através desta imagem, né? E aqui o texto icônico, que é o quê? A imagem, né, que ele está colocando. Aqui tem o logotipo já e até a imagem do produto, ok? Então ele está comparando aí o pelo do leão com o cabelo, por exemplo, né, das mulheres ou dos homens, que seja. Eu acho que esse produto é para alisar o cabelo, né, pela propaganda aí que dá. Então a publicidade comercial serve para anunciar e vender. Então esse é o nosso intuito, tentar vender o nosso produto, tá?
Linda, vou sim, tá? Não consegui ainda sentar para enviar, porque como ainda, né, eu estou fazendo bastante slide para as próximas aulas, eu não tive tempo de parar e enviar de todas as salas. Mas eu vou ver se final de semana que vem já consigo enviar todos que eu já dei, tá? Só me falem até qual o slogan não é obrigatório, mas ele ajuda e auxilia na venda. Então, se você não criou, é até bom criar, né, para ver se na hora da publicidade ajuda, ok? Só me atualizem aí até qual slide eu consegui enviar, porque eu lembro que eu enviei já alguns slides, tá? Os primeiros slides, eu não lembro até qual aula eu enviei, mas eu vou tentar verificar aqui nos e-mails se eu acho, tá bom? Até o 4? Beleza. Então eu depois envio os outros, tá? Não se preocupem, eu vou enviar, tá bom? Aqui eu coloquei outro exemplo, ó, também, que poderia ser, tá? Com a imagem, com texto argumentativo, com slogan, com logotipo, tá? Então, ó, olha como ele, né, tentar uma composição bem harmônica, né? Você tem que tentar encaixar todos aí os aspectos dentro da publicidade, tá? Aí eu vou mostrar alguns outros exemplos, tá? Ó, então, ó, usar linguagem simples, clara e direta. Aqui é um outro tipo de publicidade, já não tem todos os argumentos, né? Aquelas lá são mais completas. Imagem e texto, olha esse daqui também, né? Chamando a atenção, né? Fazendo a diferença aí. Já utilizando o produto, também é legal fazer essa forma criativa, né? De publicidade. Ó, aqui também, né, fazendo aqui, ó, um texto, já é algo mais, não para venda, mas algo mais apelo emocional, né, mais para homenagear, já divulgando a empresa, então ele não tá tentando vender, aqui já entra mais no social, tá, gente? E aqui, ó, etapas para a concepção de uma campanha publicitária. Então, você pode fazer as etapas também ou você pode só criar, tá? Então, eu vou só ensinar a etapa, mas eu quero só a criação, tá? Então, vem o briefing, a concepção da campanha, então você vai criar a concepção da sua campanha, então, a elaboração das mensagens, escolha dos canais de comunicação, execução da campanha e a avaliação da campanha, tá? Então, você tem todo um caminho aí para chegar nos finalmente, tá bom? Primeiro, a gente vai estar aqui, ó, a gente está criando a nossa campanha, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam? Ah, aqui, ó, é uma das empresas que não estavam nos outros slides. Essa daqui é a empresa do Gabriel Melo, tá? Então, ó, a empresa dele é de carro. Ó, então, o nome da empresa é Sport Cars. Slogan, velocidade com consciência. Ramo de atividade, venda de carros esportivos. Público-alvo, pessoa acima de 18 anos. Principais concorrentes, outras lojas do ramo, né, de carros esportivos. Se deseja transmitir com logotipo, adrenalina e aventura. Onde o logotipo será colocado? Na entrada da empresa, pôster, panfleto, cartões de visita. Ficou bem bacana e tem tudo a ver com o ramo que ele quer atuar, né? E esse daqui, da Maria, eu não lembro se eu já coloquei, mas eu coloquei de novo, porque eu acho que nas outras não estavam, né? Então, esse daqui é o da Maria, Maria Clara Menezes Ramos, tá? Então, ó, homenagem aos asteroides Pequeno Príncipe Vivia. Qual é o nome? Asteroide B612. Slogan, cada um de nós vive em um asteroide B612. Ramo de atividade, arte em geral, livros, materiais de desenho, pintura, artesanato. Público-alvo, jovens e adultos, cores usadas. A cor que mais prevalece é rosa. Eu coloquei cores claras para trazer a sensação de algo que fosse calmo. Principais concorrentes, empresas que também trabalham com arte e livros. Ficou lindo também o logotipo dela, tem tudo a ver, né, com a área que ela quer atuar aqui, tá? Então, ó, só achei esses dois. Quem enviou, eu não coloquei ainda, me fala aí no bate-papo para procurar, tá bom, gente? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar a sua publicidade comercial. Então, pensa lá nos requisitos, né, que eu falei. O texto, a imagem, né, o texto argumentativo, a imagem, o slogan, o logotipo, tá? Vocês podem ir pesquisar na internet referências de publicidade, né, para ter aí uma base, tá, do que vocês vão fazer. Pode ser publicidade criativa também, vocês utilizarem aí a criatividade e não precisar usar todos os requisitos,
mas quem não tem essa criatividade e quiser usar os requisitos, eu acho uma forma mais fácil de você conseguir fazer aí sua publicidade comercial, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Eu vou depois enviar todos os slides, tá bom? Para vocês aí arrumarem o caderno de vocês. Eu sei que na aula fica uma bagunça na hora de anotar, né? Difícil, tá? Mas na próxima aula, né? A gente vai fazer toda a identidade visual. Então, tudo que falta, tá? Para a gente finalizar essa parte. Então, vai ser mais prática. Vamos criar a fachada da empresa, vamos criar o uniforme, o cartão de visita, a parte de automóveis, tá? Então, toda essa parte a gente vai criar na próxima aula aí, que vai ser só prática, não vai ter mais teoria, ok? Só na próxima aula ainda vai ter teoria, tá? Pra gente finalizar essa parte aí de empresa, ok? Combinado? Então, um beijo, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.